Obrigado. Boa noite. De novo, hein? Boa noite. Bateu aqui, ó. Dados positivos. Esses são os dados bons, né? Gente, graças a Deus, né? Mais uma noite. Estamos aqui. Terminando conhecer, para quem está chegando a primeira vez. Alguém aqui pela primeira vez? Sejam bem-vindos, tá? E a casa, vocês não estão sentindo, mas daqui a pouquinho vocês vão sentir um abraço gostoso dos nossos irmãos espirituais. Sintam-se abraçados desde já pela casa. Qualquer dúvida, na recepção, tá? Tem tudo lá, os trabalhos, os estudos, grupos de estudos da casa, né? E assim vocês vão começar a conhecer, se envolver e lá na frente trabalhar, tá bom? Sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados. E vamos fazer a nossa prece. Relaxe. Graças a Deus, Mestre Jesus, estamos aqui junto contigo e agradecemos por essa oportunidade, encarnados e desencarnados, buscando aprender o teu Evangelho e o que é mais difícil, mas com certeza buscamos aprender e colocar em nossas vidas. Lá na frente, como já disse, trabalhadores do bem nos tornaremos, porque o teu Evangelho nos ensinará como desenvolver esses sentimentos de amor ao próximo, esses sentimentos de amor a quem necessite de nós. Obrigada, mestre amigo, que o nosso irmão Glauco seja envolvido e passe para nós aqui viemos buscar. Graças a Deus. Seja bem-vindo, Glauco. Você vem da casa da Luanda? Primeiramente, boa noite a todos. José é um centro que a gente tem um carinho muito grande, é um centro que faz parte da nossa história familiar. Minha mãe é trabalhadora dessa casa desde que somos pequenos. Minha irmã mais nova passou por evangelização na casa, diversos natais viemos até aqui. Então a gente pede a permissão da direção espiritual da casa, agradecemos a oportunidade de estar falando aqui mais uma vez do Evangelho de Cristo, de um tema tão complexo e ao mesmo tempo tão recorrente nas nossas vidas. Todos que estamos nesse planeta passamos por sofrimentos das mais diversas ordens. E de que forma esse sofrimento pode nos levar ao progresso, a famosa reforma íntima, é o que a gente vai ver na noite de hoje. Trouxe esse slide aqui, quem tem um WhatsApp já deve ter recebido ele. Ele fala assim: quem quer mudança? Todo mundo levanta o braço. Quem quer mudar? Ninguém. Todo mundo acha que a mudança tem que ser no próximo. Todo mundo acha, do alto da nossa vaidade, do nosso orgulho, que nós somos perfeitos e o outro tem que se adaptar às nossas necessidades. Onde a gente sabe que, na maioria das vezes, não é assim. Bom, me foi indicado pela Miriam o capítulo 5, o item 18. Normalmente eu acho que as palestras a gente não tem que ler o item, mas eu lendo esse item, eu vi um profundo ensinamento de Lacordaire, que eu acho importantíssimo que nós façamos essa leitura inicial, porque ela vai servir para o nosso
desenrolar do que a gente vai conversar na noite de hoje. O Lacordaire diz assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas há poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso, tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que às vezes de mais coragem se há mistério do que num combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém um homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Sofrer, todos sofremos. Estamos num planeta de provas e expiações. Não é privilégio de ninguém sofrer. O sofrimento é inerente à encarnação no planeta Terra. Então, na noite de hoje, a gente vai falar das mudanças imediatas, da transformação do ser. Hoje a gente vai responder algumas perguntas. Eu, pela minha profissão, sou gerente de projetos. Toda vez que me chega um tema de alguma palestra, eu procuro entender primeiramente porque aquele tema chegou para mim. Isso todos nós devemos fazer essa reflexão, já que o acaso não existe. Então, o primeiro a receber essa palestra sou eu. O primeiro que tem que usufruir dos benefícios do que eu estou aprendendo aqui para compartilhar com vocês, sou eu mesmo. Como o Espiritismo, a doutrina nos ensina, a ciência anda junto com a religião, com a evolução. Então eu trouxe aqui um pensamento do Darwin, que serve para a gente manter nas nossas vidas em todos os momentos. Darwin dizia assim: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Volta lá no primeiro slide. Estamos prontos para mudar? Estamos prontos para evoluir? Quando a gente fala, e todo movimento espírita fala, repete da reforma íntima, que na verdade é um exercício, porque a evolução não dá saltos, de que maneira a gente está olhando a reforma íntima, que nada mais é a mudança das nossas atitudes? De que forma a gente está se adaptando às mudanças? Bom, o que a gente vai tentar definir hoje é como que a ação da dor age, né, no processo da mudança nossa. Então a gente vai responder algumas perguntinhas. Por que sofremos? Como entender as aflições sem questionar a justiça divina?
somos capazes de entender a resignação que prega o Evangelho, falar um pouco do bem e mal sofrer. Bom, quando a gente fala de sofrimento, a gente tende muitas das vezes, o primeiro ímpeto é por que eu? Por que eu sofro? Nesse mesmo capítulo do Livro dos Espíritos, Kardec toma trechos do Evangelho do Novo Testamento e diz para a gente o seguinte, traduzindo aquilo que está lá: as causas das aflições têm duas origens. Ela pode ser uma expiação ou uma prova. Em sendo expiação, ela pode ser causada através de uma ação que tivemos nessa vida, e a grande maioria o é, ou pode ser de vidas pregressas, onde estamos resgatando, através da lei de causa e efeito, aquela dívida que contraímos com a lei divina. Então, quando a gente começa a entender que nada é por acaso, a gente começa a entender que Deus, sendo misericordioso, justo e bom, não nos emprega nenhum sofrimento que não nos seja do nosso merecimento. A outra causa de sofrimento ou de aflições, que não seria mais um sofrimento, o sofrimento é a nossa reação, a gente que reage com o sofrimento à aflição que nos chega. Então a gente tem uma outra opção, porque essa vida que temos aqui não é a nossa vida, nós estamos aqui de passagem. Antes de encarnarmos, decidimos, muitas das vezes em conjunto com a autoespiritualidade, com o seu anjo da guarda que guia suas vidas, e decide-se uma missão para a sua vida, um plano de vida. E a gente coloca lá, eu quero ser testado disso, porque se eu conseguir superar isso, eu dou um salto evolutivo. São as famosas provas. Então, às vezes, a gente passa por aflições por eleição ou por escolha própria. Nós mesmos decidimos passar por aquilo, com o objetivo de nos depurarmos, de termos esse salto de maturidade espiritual e de evolução na nossa caminhada rumo à proximidade da perfeição, já que nunca vamos chegar. Afinal de contas, o único perfeito é Deus e nunca chegaremos lá, senão haveria mais de um Deus, né? Kardec define assim a lei de causa e efeito. O estado feliz ou desgraçado de um espírito é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. A completa felicidade prende-se à perfeição. Toda imperfeição é causa de sofrimento e toda virtude é fonte de prazer. Então, a gente refletiu um pouco por que sofremos. E aí a segunda coisa que nos vem à mente quando estamos sofrendo é por que Deus permitiu aquele sofrimento. A gente sempre acha que Deus não é bom, porque Ele permite que uma mãe perca o seu filho em idade tenra, porque Deus permite que um irmão nasça com uma certa deficiência, porque Deus permite que eu perca o meu emprego. Será que nós entendemos Deus, que é Deus? Será que nós temos realmente a fé necessária para entender a justiça divina? Será que nós entendemos aquilo que lemos no Evangelho? Muitas das vezes a gente não entende, e isso é natural, porque o nosso grau evolutivo nos permite, através de anos, talvez milênios, de diversas vidas, onde tivemos sempre aquela imagem de um Deus punitivo, de um Deus com um cajado branco sentado no trono decidindo se você é bom ou mal, se você vai para o céu ou vai para o inferno. O advento do Espiritismo, o nosso Consolador prometido, completou aí 2 séculos de vida somente. Então a gente ainda tem uma mudança de mentalidade que devemos conseguir chegar até lá. Então o Evangelho do Espiritismo, capítulo 5, item 3, Kardec define assim: que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo,
As vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, se há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. E aqui Kardec não usa a palavra compreender, ele usa compenetrar, ou seja, isso tem que estar enraizado no nosso ser. Nós temos que estar lá dentro com esse entendimento do que é Deus. Porque a gente não entende o que é Deus. A gente acha que Deus sempre dá mais para o meu vizinho. Porque a gente, por mais que entenda a vida espiritual, por mais que cria na reencarnação, a gente acha ainda que essa vida aqui é a vida única, que tudo tem que dar certo. E que tudo que não dá certo é porque Deus não é bom. E aí o que acontece? A gente começa a pôr em dúvida a nossa fé. A gente começa a ter tendências depressivas. A gente começa a desanimar. Porque a gente acha que Deus não olha para mim, Deus não me ama. O que é uma doce ilusão. Se até o Cristo veio aqui e passou por todas as dores que nós nunca jamais teremos, se Ele, que é o nosso governador espiritual, que é um Cristo planetário, se para ser um Cristo planetário demora pouco tempo, são só 7 bilhões de anos. Para quem não sabe, o planeta Terra foi desenhado por Jesus. Todas as grandes mentes que entraram aqui, Sócrates, Platão, Einstein, Darwin, todos eles foram perguntar para o Cristo: está certo? É isso que eu tenho que fazer? É desse jeito que tem que ser? Então, quando a gente pensa, quem é o maior médico do planeta? Jesus. Quem é o maior arquiteto do planeta? Jesus. Quem é o maior engenheiro? Tudo que vocês quiserem é Ele. Por isso que na Igreja Católica se confunde Jesus com Deus. Porque como Ele é o Criador, a gente acha que Ele, como governador da Terra, é o máximo que a gente pode enxergar. Porém, acima de Jesus, existe ainda um Cristo da Via Láctea, existe um Cristo do sistema, etc, etc, etc. Então a nossa evolução é muito maior. O que eu quero dizer com isso? Se até Jesus sofreu, por que nós, que ainda estamos tão lá atrás, não sofreríamos? E aí vem uma parte muito interessante que tem a ver com a fé. Na casa que eu trabalho, que eu sou médium, a gente tem como padroeiro e exemplo Francisco de Assis. São Francisco de Assis, conta-se um caso que ele saiu com um irmão ou um filho, que todos o chamavam de pai, saiu de Assis e foram até uma outra cidade, caminharam toda a noite, andando em cavalos, e chegaram numa estalagem para a noite, para onde eles deveriam dormir. Era inverno forte, nevava muito, muito frio. Chegaram à porta da estalagem, bateram a portinha. Todo mundo já viu o filme, né? Aqueles castelos com aquelas portas monstruosas, o cara abre a janelinha e pergunta: quem é? Aí o cara: Francisco de Assis. Quem é Francisco de Assis? O que é essa hora? Pum, fecha a porta. O irmão começa a entrar em desespero. Estou com fome, estou com frio, vou morrer. Olha para trás, está Francisco de Assis pulando, jogando neve para cima, rindo alegre. Aí o cara: o senhor enlouqueceu? O senhor está maluco? Francisco de Assis dá a resposta para ele que devemos ter como guia na nossa fé. Ele falou: eu esperei toda a minha vida por esse momento. Aí o cara: como assim? Esperou toda essa vida por todo esse momento para morrer? Ele falou: não. Agora, nesse instante, estamos literalmente nas mãos de Deus. E eu esperei a minha vida inteira para viver esse momento. Quantos de nós agiríamos como Francisco de Assis? Quantos de nós temos essa fé em Deus que Ele tem? Ah, Francisco de Assis é um santo, está lá em cima, eu nunca vou chegar lá. Francisco de Assis já foi pior que nós. A evolução, e todos nós somos criados simples e ignorantes. Então, ele chegou lá por méritos próprios. Podemos chegar lá e podemos progredir, avançar, depende somente de nós. Então, quando a gente fala de fé e resignação, a gente tem que entender que a resignação nada mais é do que submeter-se à vontade de Deus. Isso é resignação, é isso que se ensina no Evangelho. A gente não entende resignação como isso, e muito menos a fé. A resignação é o sofrer, é o ter a dor sem sofrer. É submeter-se à vontade de Deus
sem, no entanto, nos paralisarmos. E como muitas pessoas agem assim, eu entrego nas mãos de Deus, fica deitado dormindo. Aí acha que o milagre acontecer porque você é especial. Quando no mesmo evangelho a gente aprende o quê? Ajuda-te que o céu te ajudará. A gente tem que ser ativo. Porque para não fazer o mal, o que acontece? Muitas das vezes basta eu não fazer nada. Mas para fazer o bem é necessário uma atitude positiva. É necessário você mover a sua vontade. É necessário você querer. Se a gente não quer, se a gente não age, a gente não faz o bem. E também nos ensina na espiritualidade que toda a oportunidade perdida em fazer o bem é um mal feito. Então não basta ser passivo, a gente tem que ser ativo no sentido de buscar, de querer, de impregnar a nossa fé, de acreditar nos que nos guiam, na autoespiritualidade que está próximos a nós e também fazer a nossa parte. Eu trouxe aqui um slide que eu acho também sensacional. E para mim diz tudo. Fé é assim: primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. A gente age assim? A gente não age assim. A gente condiciona a nossa fé a gente conseguir aquilo. A gente vai na casa espírita, na igreja, onde quer que seja, reza e pede: eu quero ganhar aquele emprego, eu quero ser promovido, eu quero superar uma doença. Se aquilo não acontece, a gente perde a nossa fé. Ou seja, a gente não tem fé. A gente tem uma fé condicionada. A fé é acreditar que vai acontecer o que é melhor para mim. A minha fé está em fazer a minha parte, buscar sim o auxílio, seja através da oração, seja através da prática da caridade, porque também uma vez Chico Xavier, que como nós, encarnado, tem os seus momentos de desânimo, Chico uma vez refletindo num momento depressivo pensou, conversando mentalmente com Emmanuel e disse: eu tenho medo de cair. Eu sinto às vezes que eu vou cair de um prédio alto. E Emmanuel respondeu assim para ele: não se preocupe, porque se você cair, haverá muitas mãos das tantas que você ajudou amparando a sua queda. Então, quando a gente pensa na lei de causa e efeito, quando a gente pensa na causa do meu sofrimento e a gente acha que esse sofrimento é uma punição de Deus, que foi galgada por uma falha minha anterior, a gente tem que pensar que a misericórdia divina não cobra da gente 1/10 do que a gente faz. Às vezes, em 5 minutos de insanidade, a gente comete falhas gravíssimas que podem nos causar sofrimentos de séculos. Porém, Deus não cobra isso na próxima vida. Ele espera o momento exato de que você está preparado para passar por aquilo. Por que Ele faz isso? Porque o objetivo de Deus não é te punir. O objetivo de Deus é que você seja capaz de entender o porquê aquilo que você fez está errado. E na maioria das vezes a melhor e única forma de você aprender verdadeiramente é quando acontece contigo. Rotineiramente, todos nós temos exemplos de pessoas que falham no que mais recriminam. E o que é isso? Isso é lei de causa e efeito. Você fica lá tacando pedra no vizinho. Uma hora a pedra volta e bate na tua cabeça. Porque você vai falhar exatamente naquilo que você mais recrimina. Muitas das vezes a gente bota para fora o que está dentro da gente. A gente olha os defeitos no outro que estão aqui dentro. Então, a partir do momento que a gente começa a sentir isso, a gente tem que usar também esse momento para... Por que eu estou vendo tanto defeito naquele irmão assim? Né? Por que a gente fala que as crianças, a inocência das crianças é linda? Porque a criança não vê defeito. Por quê? Porque ela não tem defeito. Ela não tem a malícia que nós temos. Então, quando a gente fala da resignação, a gente está falando de fé. Mas a fé não é botar o joelho no chão, não é rezar todo dia de noite. A fé é crer que Deus é justo e bom e que acontece o melhor. E que nem por causa disso eu vou ficar deitado na minha casa esperando que um milagre aconteça.
Aí a gente vai falar do bem e mal sofrer. Nosso amado Mestre Jesus nos ensinou, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Como a gente viu no texto inicial, Lacordaire está mostrando para a gente que não é porque sofro logo serei salvo. Não é isso. Por que não é? Porque se a gente, na maioria das vezes, quando sofre e começa a apontar dedos para Deus, a gente está cometendo uma nova falha, que é a nossa falta de fé, que é a gente crer que a gente sabe mais do que Deus. Portanto, a gente tem que buscar o entendimento no que o Cristo nos ensinou de quê? Da resignação. O bem e o mal sofredor trazem em si a essência do entendimento da vontade de Deus e da justiça divina. O que a gente tem que levar dentro de nós é que se eu sofro porque eu mereço ou porque eu preciso. Se eu sofro, se eu sinto aflições, eu tenho que ter a resignação e o entendimento de saber que Deus está me amparando. E quando a gente fala que Deus está amparando, muitas das vezes a gente confunde e acha assim, que Deus vai parar lá, tudo que Ele está fazendo, como se Ele fosse um homem, e viesse chegar do meu lado, botar a gente na cabecinha e falar, meu filho, está tudo bem, está tudo lindo. Não, Deus age através da espiritualidade. Deus proporciona a todos os seus trabalhadores a oportunidade do trabalho, que vai garantir o seu engrandecimento. Os espíritos de escola, espíritos grandiosos, como a gente tem o exemplo de Chico Xavier, de diversas Madre Teresa de Calcutá, de Teresa d'Ávila, de espíritos que entregaram toda a sua vida ao trabalho em benefício do próximo, eles não estavam fazendo isso pelo próximo, eles estavam fazendo isso por eles mesmos, porque eles entendem que a única maneira de evoluir é quando a gente se relaciona com o outro, quando a gente trabalha em benefício do próximo. Que bom seria a nossa cidade do Rio de Janeiro se cada um de nós, independente da fé que professamos, agíssemos como agimos num templo religioso. E aqui eu estou falando de qualquer religião. Se o crente, se o espírita, se o candomblessista, se o umbandista, se o católico agisse como ele age dentro da igreja, na rua, o mundo seria muito melhor. O mundo seria próximo ao que Jesus desenhou. Porque a gente entra no centro e a gente vira outra pessoa. A gente, não, meu irmão, bom dia. Aí eu saio dali, o cara me dá uma fechada, eu buzino, xingo ele. Então, a nossa mudança, e a gente tem que entender que no planeta Terra somos todos doentes. O planeta Terra e a encarnação nada mais é do que um hospital, onde estamos aqui para depurar as nossas mazelas. Todos. Eu costumo brincar que a gente tem dois tipos de pessoas encarnadas na Terra. Os que estão em missão e os que não prestam. Quantos em missão vocês conhecem? Tem poucos por aí, né? Então não se iludam. Todos nós temos defeitos ou imperfeições que melhorar. Todos nós temos que olhar para dentro de nós e entendermos por que aquela dor, o que aquela dor está querendo nos mostrar. A dor muitas das vezes age, e a gente pode fazer o paralelo com uma cirurgia. Eu estou sofrendo de um problema que vai me matar. Se eu não tiver uma ação incisiva que pode me levar à beira da morte, eu não vou conseguir mudar. Então a dor, meus irmãos, não é nada mais do que a misericórdia divina. É o sinal de alerta dizendo assim, você está indo para o caminho errado. Se a gente não sente dor, a gente continua seguindo pelo mesmo caminho. Se a gente não encontra uma barreira dizendo para a gente, volta, aqui está errado, não é por aqui, não é assim. A gente continua fazendo a mesma coisa. A gente continua agindo da mesma maneira. A gente continua acreditando que a mudança tem que ser do próximo e não minha. A gente continua acreditando que o mundo todo é imperfeito e eu sou perfeito. Ou pior,
a gente se acredita um coitado, entra num processo de culpa que nos deprime, que nos baixa a autoestima, que possibilita a chegada dos irmãos atrasados que vão se aproximar de nós, porque até a obsessão a gente tem porque a gente merece. Não se ponha em posição de vítima. Porque se você é obsediado, das duas uma. Ou você tem uma dívida com aquele irmão que ele está, da maneira equivocada, vindo te cobrar, e Deus permite que ele o faça para que você possa aprender com isso, ou você está vibrando errado e está atraindo para você coisa que não presta. Então, até a obsessão acontece porque a gente merece. Não nos iludamos. Eu sou um coitado, estou sofrendo por essa perseguição. Ele me odeia. Eu sou um coitadinho, eu sou tão bonzinho. Se a gente pudesse lembrar tudo que a gente fez, eu costumo brincar que muitas das vezes na mesa de desobsessão, se a gente conhecesse a história do obsidiado e do obsessor, muitas das vezes a gente ia ficar do lado do obsessor. A gente ia falar, opa, você... Não, né? Então, o que a gente aprende com os espíritos? Não interessa o que ele fez, não interessa quem ele foi, os dois têm que melhorar. Esse exemplo que eu dei da mesa de obsessão, se a gente identifica as inspirações que a gente recebe no momento que a gente está doutrinando no irmão, ou em outras searas espiritualistas que trabalham incorporados à desobsessão, você entende que muitas das vezes a entidade ali está mais preocupada com o obsessor. Ela está mais preocupada em livrar você sim da dor e do sofrimento, porque aquele irmão não tem direito de exercer a justiça com as próprias mãos. Isso não é exclusividade. As nossas leis de Código Penal, etc., é um reflexo longínquo da lei divina. A gente não tem direito de cobrar a justiça de ninguém. A vingança por obsessão nada mais é do que isso. Por isso a espiritualidade fala assim, opa, se você quer se vingar, você não tem esse direito. Se você quer cobrar que esse irmão pague pelo que ele fez, isso não é você que tem que fazer. Então, quando a gente liberta aquele irmão daquele sofrimento, é justamente para que ele possa seguir o caminho dele da evolução e permitir que nós, que às vezes estamos subjugados, que estamos realmente entregues àquela obsessão, possamos seguir com a nossa missão enquanto encarnados. Então, a gente tem que ter essa noção de que o bem e o mal sofrer é opção nossa. Tem aí discurso popular que diz, né, dor é obrigatório, sofrimento é opcional, não é? Isso é uma sabedoria maravilhosa, porque vamos todos sofrer. Como vamos reagir perante essa dor é que é a diferença. A fé que a gente tem nos cura verdadeiramente. Não é o passe só que nos cura. Aquele irmão que está lá com a mãozinha doando todo o amor, doando ectoplasma dele, doando energia, que tem a proximidade dos irmãos, só vão te curar se você merecer e se você tiver fé. Porque se você senta ali sem fé e fala assim, isso aqui é uma bobagem. Vai estar o Chico Xavier te dando um passe, meu filho. Você não vai receber nada, porque você está expelindo. Então a gente tem que buscar a nossa fé e fazer a nossa parte com resignação, submetidos à vontade de Deus. Então, como que a dor age na transformação do ser? Essa é a grande questão a ser respondida. Eu acho que tudo que a gente conversou até agora, a gente já pode começar a entender um pouquinho. A gente sabe que a evolução não dá saltos, não é mesmo? Nós somos como a pipoca. Se a gente não receber calor, a gente vai ficar milho o resto da vida. Muitas das vezes, dado o nosso livre-arbítrio condicionado, que a gente acha que a gente tem livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio a gente se conquista baseado na nossa evolução. A gente cresce moralmente e a gente tem mais livre-arbítrio. Muitas das vezes a gente confunde e acha que é fatalidade, determinismo, mas não é. Você pode chegar até aqui, você é igual uma criança. Eu não posso pegar uma criança de 5 anos e botar ele numa sala para aprender física quântica que ele não vai aprender, por mais que ele queira. Então a gente vai evoluir e vai se gradacionar. Então a gente vê a pipoca, ó. Eu boto a dor, o sofrimento. O que ela se transforma? Um alimento comestível, maravilhoso, que todo mundo adora. Ninguém vê cinema sem comer uma pipoquinha.
Agora, quantos de nós somos o milho que fica no fundo da panela? Eu posso torrar ele lá até o final e ele não estoura. Caruncho. A gente não está aprendendo com a dor. A fervura, o calor, serve para que a gente haja interiormente na nossa transformação. A gente não se transforma muitas das vezes se a gente não sofre. Então, vou repetir talvez pela 50ª vez, a dor é misericórdia divina e não punição. Vou trazer agora para vocês o ensinamento de um dos ministros de Jesus. Chico, através de Emmanuel, falou para a gente alguns ministros, né? Gandhi foi um deles, tivemos Sócrates, tivemos alguns que passaram por aqui pela Terra com o objetivo do nosso engrandecimento. Essa frase também é conhecida, independente da sua religião, todos conhecemos essa frase. Independente da fé que praticamos, até os ateus podem praticar isso, porque a verdade não está contida em nenhum lugar, né? Kardec também perguntou lá no Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei divina? Ele ficou esperando, está no Evangelho, está no Alcorão, está nos livros judaicos. Não, está na sua consciência. Se a gente olhar, parar e pensar, a gente sabe exatamente o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Muitas das vezes a gente fica tentando se convencer de que aquilo que a gente sabe que é errado está certo. Então a gente tem que mudar nós mesmos. E aí, o que eu vou pedir ajuda mais uma vez ao Livro dos Espíritos, que está tudo lá. Na pergunta 919, Kardec pergunta assim aos Espíritos: qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? A resposta dos grandes sábios é sempre uma frase, né? Que você fica assim, por que eu não pensei nisso, né? Aí ele fala assim, ó, um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Aí o Kardec falou, tá bom, lindo, maravilhoso, né? A gente compreende toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Quem respondeu essa pergunta foi Santo Agostinho. Santo Agostinho falou o que ele fazia. Santo Agostinho, todo dia antes de dormir, ele pensava, o que eu fiz hoje? O que eu fiz de errado? O que eu poderia ter feito melhor? O que eu deveria fazer todas as noites? E ele falou, faz como eu. Ele faz assim, ó, fazia o que eu fazia quando vivia na Terra. No fim de cada dia interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo de se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Reparem, Santo Agostinho em nenhum momento falou o que o outro fez comigo. Ele falou o que eu fiz com o outro. Uma vez, uma entidade chegou para mim com um saco de bala e falou assim para mim, ó, você vai pegar esse saco de bala, todo dia de noite você vai botar uma balinha dessa na boca e você vai pensar uma coisa que você fez de errado e que você nunca mais vai fazer. Eu pensei, é o Santo Agostinho que está falando comigo? Porque ele, da sua maneira, convergiu em um ensinamento que está no Evangelho, que está no Livro dos Espíritos, que é a gente buscar a nossa reforma íntima. Qual é a maneira da gente se reformar intimamente? É a gente se conhecer. E quando a gente fala se conhecer, é deixar o egoísmo, a vaidade de lado e ter a humildade de verificar tudo que temos por melhorar. Que o beneficiário somos nós, a gente não faz nada na vida para o outro. Ah, eu vou ser bonzinho, aí vão pisar em mim. Só vão pisar em você se você deixar. Ser bom não significa ser bobo. Então a gente reflete naquilo, porque é muito difícil a gente entender o Evangelho. O Evangelho foi escrito por e para espíritos elevados. Para a gente é muito difícil, para a gente é muito mais fácil entender o olho por olho, dente por dente. É muito mais fácil assim, ele arrancou meu olho, arrancou o olho dele. Né? A gente ainda está lá em Moisés, a gente ainda está lá atrás. Por isso que as igrejas pentecostais estão cheias de gente, porque é muito fácil, a gente se identifica. E assim, quando eu falo a gente, eu falo todos nós. A gente ainda não consegue entender
a justiça divina, a bondade de que Jesus ensinou para a gente. Quando a gente olha o Evangelho, a gente pensa assim, tá, mas isso era Jesus, eu não sou Jesus, eu não sou santo, né? A gente fala sempre. Se a gente não começar, a evolução não dá saltos. Vou repetir o que eu já falei. Jesus, para chegar a Cristo, demorou 7 bilhões de anos. E ele é o exemplo de perfeição, que não é perfeito, que nós conhecemos. E acima dele ainda deve ter uma infinidade de espíritos. Ainda tem uma... Agora imagina, se Jesus era isso tudo, o que esses espíritos não são? Então a gente tem que realmente buscar, né, essa reforma íntima. E a reforma íntima só vai se dar quando a gente se conhecer. A reforma íntima só vai ocorrer quando a gente, como Santo Agostinho nos disse, conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Conhece-te a ti mesmo. Bom, meus irmãos, ontem, quando eu estava me preparando para a palestra, eu não sei quanto tempo eu tenho, Miriam. São 40 minutos. Não, quanto que falta? Bom, falta 5 minutos. Eu recebi uma mensagem que eu quero compartilhar com vocês, que foi destinada a todos nós aqui, né? Tudo isso aqui foi obviamente feito por mim com a inspiração deles, mas isso aqui é deles, para nós. Eles dizem assim: o bem e o mal sofrer. Amados irmãos, a dor é sempre uma prova difícil para todos os que vivem na terra. Que bom seria se soubessem e aceitassem que a dor é, na verdade, a misericórdia divina trabalhando em benefício de seus amados filhos. Jesus, nosso maior exemplo e guia, não teve privilégios diferentes e suportou as dores físicas, porém sem sofrimento. Jamais lhe faltou a resignação necessária para que o Evangelho, através de suas ações, fosse espalhado por toda a orbe terrestre. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que aceitam e entendem os motivos de seu sofrimento. Muitas das vezes não se sabe ao certo, pois é resultado de suas falhas de outras vidas, de outros momentos evolutivos, e que agora se cobra o preço de suas faltas. Porém, não duvidem da misericórdia divina, pois, se Deus fosse um Pai severo e vingativo como pintado pela humanidade, os sofrimentos deveriam ser maiores, mais severos e dolorosos. Aproveitem a oportunidade da prova que lhe toca no objetivo de engrandecer-se. Tudo que acomete aos seres provém de um Deus único, bom e justo. Toda e qualquer situação, da mais simples à mais grave que seja, acontece com a vontade e a permissão de Deus. Vosso livre-arbítrio, ainda muito condicionado ao grau evolutivo, lhe gera muito mais ônus que bônus na vida espiritual. Porém, Jesus, nosso amado governador, entende que somos ainda muito pequenos na caminhada espiritual e, portanto, observa as nossas falhas como sendo traquinagem infantil. Observa nosso lamúrio e pirraças, tal qual um pai vê seu filho em descontrole por conta de seu balão que subiu aos céus por seu descuido ou imperícia. Não obstante, não nos enganemos, pois aquele que levanta as mãos aos céus em sinal de acusação a Deus está cometendo aí outra falta, talvez mais grave que a causadora de seu sofrimento, pois não há nada pior que duvidar da justiça divina e da clemência deste em relação aos nossos atos. Na caminhada evolutiva, as aflições não são obstáculos, são muitas das vezes as guias da estrada, nos trazendo novamente para o caminho correto. São elas que nos limitam e nos mostram que o caminho está errado. As dores são parte dos encarnados em planetas do mesmo grau evolutivo do vosso. Porém, como disse Lacordaire, poucos são os que bem sofrem, poucos são os que não condicionam sua fé aos espíritos que agem em acordo com seus desejos, tão pouco providos de sabedoria ante a vontade de Deus. Muitas das vezes deixamos nosso orgulho e vaidade tomar a frente, e a consequência imediata é o julgamento, a revolta e o desânimo. Quantos são os que, submetidos a provas, se deprimem
quando a sua vontade não é feita, e quão poucos são aqueles que verdadeiramente de coração aceitam a vontade de Deus nos momentos de dor. Poucos conhecem a verdadeira resignação. Poucos enfrentam a dor sem sofrimento imaturo e vaidoso. Nós, conhecedores dos ensinamentos dos Espíritos, jamais podemos nos dar ao luxo de agirmos dessa forma. Aproveitem a chance única que lhes é ofertada da encarnação. Para muitos, a última antes da transição planetária, para assim concluir toda a missão que, em conjunto com a autoespiritualidade, planejaram ter nesta vida. A receita de Santo Agostinho é simples, e todo aquele humilde e de bom coração tem a capacidade de exercitar. Afinal de contas, a única coisa que Deus nos deu a permissão de mudar somos a nós mesmos. A tudo dai graças, pois assim age aquele que verdadeiramente tem fé. Já lhes foi dito, amem-se, instruam-se, porém não se esqueçam de também exercitarem os ensinamentos que lhe foram permitidos conhecer, uma vez que a fé sem obras é morta. Que a paz do amado Mestre Jesus possa estar junto a vocês no momento que as aflições lhe chegarem. Que jamais lhe falte a resignação e a fé tão necessária para que as etapas sejam concluídas da maneira esperada e que os ensinamentos do Cristo estejam sempre latentes em vossos corações e mentes. Bom, meus irmãos, eu acho que eu gosto sempre de concluir as palestras de uma maneira que a gente tem uma conclusão. A gente veio aqui entender o que é o bem e o mal sofrer. O bem e o mal sofrer, o bom sofredor, se é que isso pode existir, é aquele que aceita as provas que são colocadas no nosso caminho e que entende que elas são parte da misericórdia divina na busca da nossa evolução. Nada mais do que isso. Que Jesus, que toda a espiritualidade superior possa nos abençoar hoje e sempre. Muito obrigado. Obrigada, Cláudia. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. Alguma coisa especial? Só as camisetas que estão em promoção. Ah, promoção de blusas na livraria. Está com R$10, viu? Ajuda a causa e ajuda a casa. Com certeza. Repetindo, ajuda a causa e ajuda a casa. Né? São aquelas blusinhas da evangelização, né? As camisetas. São as da Comerge. Já da Comerge? São da Comerge desse ano. Tá bom. Que sobraram. Né? Então é só dar uma olhadinha na livraria, as camisetas estão lá, tá? A quem interessa, vamos fazer lá uma visitinha. Está escrito Educa-te e construirás um mundo melhor. Nas camisetas. Educa-te e construirás um mundo melhor. Avisos da reunião. Não, só isso. É só isso, né? É. Tá bom. Então tá. Essa lição de hoje para nós farmos, toda semana foi muito importante. Vamos levar, não vamos guardar, vamos trabalhar, vamos procurar desenvolver e colocarmos em prática. Nem que seja um pouquinho de tudo que ele falou aqui, para nós vai ser muito importante, com certeza. Então, meus irmãos, vamos fazer a prece final, lembrando a todos que o passe, né, que o nosso segundo trabalho não é obrigatório, mas também não dispensa o atendimento do nosso médico, né, no qual nós sempre vamos visitar. Não dispensa, tá? Isso às vezes a gente faz questão de estar sempre aqui, lembrando a vocês. O passe espiritual ajuda bastante. E o nosso médico lá fora também. Então vamos fechar os olhos e agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais esta oportunidade no qual veio te buscar. Obrigada, Mestre Divino, por esta palestra, que só fez com que crescêssemos um pouquinho mais. Nunca deixemos, meus irmãos, de procurarmos levar em prática o que aprendemos aqui.
não podemos descartar. É importante. Como nada é por um acaso, nós também não estamos aqui por um acaso. Nós encontramos esta casa de luz para aprendermos. Nós estamos aqui para aprendermos, mas também para colocarmos em nossas vidas e ajudarmos o nosso próximo, faltarmos, sabendo o porquê estamos fazendo. Do porquê estarmos fazendo a caridade, nem que seja um pouquinho dela, para o nosso próximo. Te agradecemos por isso, Jesus. Envolva-nos na tua paz. Envolva, Senhor, os nossos irmãos que não puderem vir, às vezes por algum problema, alguma dificuldade, mas que eles estejam bem. Envolva a nossa família, que nós possamos sair daqui e levarmos essas energias, esses fluidos de amor que vem de Ti, Jesus, para o nosso lar, para a nossa família. Obrigada, Jesus. Envolva-nos a todos, agora sim. Graças a Deus.